No próximo bloco, vamos falar de um assunto delicado e importante, o câncer no órgão sexual masculino. Muitos homens desconhecem a doença. Aqui no estúdio, eu converso com o médico oncologista Flávio Isaías Rodrigues. Agora, 12h36, a gente volta já. O câncer de pênis atinge principalmente homens com idade acima de 40 anos. A maior parte das pessoas nem imagina que a doença também atinge esse órgão masculino. Muitos homens desconhecem a doença. Você já ouviu falar em câncer do pênis? Não. Não sabia que existia? Não, senhora. Não, nunca ouvi falar. Na maioria dos casos, o câncer de pênis atinge homens acima de 40 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1.000 homens foram amputados no Brasil nos últimos 5 anos. A Bahia é o terceiro estado com o maior número de pacientes com doença. Uma campanha nacional vai orientar as pessoas sobre os riscos e a prevenção. A prevenção do câncer de pênis está associada a alguns fatores básicos. Por exemplo, quem fez a cirurgia de fimose corre menos riscos de ter a doença. A higiene diária e o uso de preservativo durante a relação sexual também são importantes. Ele pode ser curado na sua fase inicial, ele pode. Então, há necessidade de procurar um profissional, um urologista, para que ele possa examinar de forma adequada e estabelecer o diagnóstico. E para falar dessa doença que muita gente nem sabe que existe, eu converso com o médico cancerologista Flávio Isaías Rodrigues. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu na reportagem que, pelo menos nas ruas, ninguém conhece. Não conhece porque é raro ou porque é falta de conhecimento mesmo? As duas coisas, né? Primeiro que realmente aqui no sul, no sudeste do país, é uma doença bem rara. O câncer de pênis é um câncer raríssimo, é menos de 1% do total dos outros tumores. Já no norte e nordeste, a incidência é maior. Em alguns estados chega a 6% a incidência entre os demais cânceres. Então, daí essa dificuldade, né? Essa ignorância a respeito dessa lesão, que é uma lesão extremamente agressiva e de difícil tratamento quando se passa no estadio e se tem um estadio mais avançado. Existem alguns fatores que podem levar a essa doença? Assim, o principal fator é a higiene. Tanto é que a circuncisão apareceu no Egito, depois passou para os hebreus, e atualmente se faz algumas circuncisões aqui por indicação, prepúcio exuberante, né? E, logicamente, se tirando o prepúcio, o que se tem? Mais higiene, não é? Menos traumatismo e, logicamente, se previne doenças futuras, principalmente as sexuais. O senhor disse que o tratamento é complicado. Existe tratamento? Como que é feito o tratamento? Existe tratamento. Como o colega da urologia falou, no seu estadio inicial, a cirurgia, que é mais importante, pode ser uma cirurgia mínima, se tirando uma lesão ou da glândula, ou ali do prepúcio, ou do próprio corpo do pênis. Os tumores mais frequentes são os carcinomas espinocelulares. Agora, quando se tem um melanoma de glande ou de corpo de pênis, é mais difícil, porque o melanoma é um tumor de pele extremamente agressivo. O tratamento principal, como eu disse, é a cirurgia. No seu estadio inicial, se tem uma cura. Se ele tem um estadiamento mais avançado, a cirurgia é a penectomia, é a amputação do pênis. Então isso aí arrasa com o indivíduo. Não é? O tratamento alternativo para esses casos, então, é a radioterapia, principalmente nos jovens, né? Nos indivíduos de 40 anos, 45 anos, que têm uma atividade sexual muito mais intensa. Então, a radioterapia com a radioterapia se consegue ter um resultado como se fosse o resultado da cirurgia. O câncer mais comum que a gente vê campanhas é o câncer de próstata em relação aos homens. E se fala muito em exame preventivo. Né? No câncer de pênis, existe algum exame que possa ser feito para se detectar essa doença? Quais são os sintomas que a pessoa pode perceber que está com a doença?
Existe. Logicamente, se o indivíduo não tem queixa, mas tem uma parceira ou a esposa com NIC 2 ou 3, ele deve fazer a colposcopia, porque provavelmente ele também tem um HPV. E o NIC, que é uma neoplasia intracervical, também a gente tem o NIP, que é a neoplasia intrapeniana, não é? Então ele tem que fazer esse exame porque, assim como o câncer de cérvix aparece na mulher, o câncer de pênis pode aparecer no homem por uma infecção de HPV. E é fácil de confundir com outra doença também. Não dá para saber que é o câncer de pênis. Pode ser uma outra doença sexualmente transmissível? Exato. Existem as doenças sexualmente transmitidas, né? A gonorreia, por exemplo. Existem alguns líquens. Existem psoríase. Algumas alterações na pele, na mucosa do pênis. Então, isso aí precisa ser diagnosticado. Se for uma infecção, não sei, bacteriana, se cura isso com antibiótico. Mas se é uma lesão que não cicatriza, tem que se fazer uma biópsia para esse diagnóstico diferencial. A gente sempre conversa que os homens são mais complicados de se convencer a ir ao médico. A importância de sempre procurar um especialista, né, doutor? Exato. E aquilo, a educação também, né? A informação é extremamente importante. Aqui no Sul se tem uma maior informação. Lá no Norte não se tem isso, não se tem higiene, não se sabe o que está acontecendo. Então, uma lesão que progride e o tratamento se torna muito difícil. A cura de 100%, quando a gente fala em cura de 100%, a gente fala em sobrevida, 5 anos ou 10 anos. Cai muito, cai menos de 10% uma sobrevida de 5 anos numa doença bem avançada. Tá certo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas informações. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde.